seja, corpo neutro é zero, 0 coulomb. Quando a gente soma 0 coulomb com menos 3 coulomb, as duas juntas aqui, elas têm quanto no início? 3 coulomb, certo? Negativo. Só que esses 3 coulomb negativo que elas tinham no início, esse valor vai ter que ser dividido irmãmente pelas duas no final. Então, cada uma delas vai terminar negativa com uma carga de menos 1,5 coulomb para cada uma delas. Ou seja, a carga do início, 0 menos 3 coulomb, que dá o total de menos 3 coulomb, vai ficar idêntica às duas somadas no final. Menos 1,5 coulomb dá menos 3 coulomb. Ou seja, se manteve coerente essa equação, dizendo que o somatório das cargas do início tem que ser igual ao somatório das cargas do final. Então, aqui no final, as duas ficaram negativas e cada uma ficou com uma carga de menos 1,5 coulomb. Meu segundo exemplo seria se eu começasse com a A novamente neutra e a B eletrizada, só que dessa vez ela está eletrizada positivamente, ou seja, ela está com excesso de prótons no seu interior. Então, o que você pensaria? Ah, vou pegar metade desses prótons e vou mandar para cá. Lembrando que prótons não ficam passeando por aí, eles estão presos dentro do núcleo. As únicas partículas que podem ficar passando de um para o outro seriam os elétrons, tá? Então, se esses prótons não podem ir para o outro lado quando as duas são colocadas em contato, o que vai acontecer? Esses prótons, eles vão atrair os elétrons da esfera A, que estava inicialmente neutra. Então, os elétrons vão passar da A para B. Não todos, apenas metade. E como é que vai ficar a carga de cada uma delas quando eu separar? Exatamente igual ao que a gente fez no início. Inicialmente, essa aqui tinha 0 coulomb de excesso, essa aqui tinha 4 coulomb de excesso. 0 mais 4 coulomb dá um total de quanto? 4 coulomb, positivo. Essa carga aqui, ela vai ter que ser dividida irmãmente. Já que eu tenho duas esferas, eu vou ter que dividir por 2. Então, se eu tenho 4 coulomb, cada uma vai ficar positiva e cada uma delas vai ter 2 coulomb de carga em excesso. Vocês podem perceber que a carga do início se tornou igual à carga do final, tá? Mantive 4 coulomb. E o meu terceiro e último exemplo, eu coloquei todas as esferas eletrizadas, nenhuma neutra. A primeira está eletrizada positivamente, com excesso de 5 coulomb, a segunda negativamente, com menos 2 coulomb, e a terceira positivamente, com 3 coulomb. É o mesmo processo, o do início tem que ser igual ao do final. Então, somando essas 3 esferas, essas 3 cargas, você tem 5 com 3 dá 8. Menos 2, você tem um valor positivo de 6 coulomb. Vou colocá-las em contato, então elas vão compartilhar elétrons. E eu sei que esses 6 coulomb, agora elas vão ter que ser divididas irmãmente, só que agora por 3 esferas. Então, você tem o valor de 6 coulomb sendo dividido dessa vez por 3. 6 dividido por 3, cada uma delas vai terminar positiva, com o valor de excesso de carga de 2 coulomb para cada uma delas. Vocês podem perceber que a carga do início, que deu 6 coulomb positivo, continuou no final. Somando as 3, você continua com 3 coulomb positivo. Ou seja, na eletrização por contato, você sempre termina com corpos eletrizados com cargas de sinais iguais. Ok? E o terceiro e último processo de eletrização, que eu coloquei duas maneiras de você resolver isso, seria por indução. Por indução é a mesma coisa que por aproximação. Aqui o meu primeiro exemplo seria uma esfera eletrizada positivamente, que eu chamei de esfera A, e uma neutra, que é a B. Aqui vocês podem perceber que não tem carga. Aqui a gente só vai utilizar o desenho, tá? A única que pode ter números é a por contato, a indução não. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa esfera A, que tem excesso de prótons, e vou aproximar o máximo que eu puder sem encostar da esfera B, que estava neutra inicialmente. O que vai acontecer? Quando eu aproximar o máximo possível da esfera B, a esfera B está neutra. Então, quer dizer que ela tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Quando eu aproximo uma esfera eletrizada positivamente, esses prótons aqui vão atrair qual partícula aqui de dentro? Os elétrons. Então, os elétrons, como eu não fiz um contato físico, os elétrons não podem passar da B para A. Mas, então, eles vão se aglomerar no canto em que eles possam ficar mais próximos da esfera A, que está positiva. E os prótons que estão dentro da esfera B vão querer se afastar, porque os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então,
isso que acontece na esfera B é o que a gente chama de polarização, que é a aglomeração de partículas nos polos de qualquer esfera. Após a polarização da esfera B, você vai olhar as duas esferas como sendo uma só. Você tem mais sinal de mais ou mais sinal de menos? Você tem um sinal de mais, né? Então, para você neutralizar esses mais que você tem, você precisa de elétrons. E é nesse momento que a gente liga na esfera B ao solo o que a gente chama de fio terra. Fio terra é um fio elétrico normal em que só passam elétrons. Se para neutralizar esse meu esquema eu preciso de elétrons e o solo está cheio deles, alguns elétrons vão subir para a esfera B para neutralizar o meu esquema total. Depois que esses elétrons subirem, o que eu faço? Rapidamente eu corto o fio terra, retiro o fio terra e afasto essas duas esferas. A esfera A, ela não mudou nada. Ela continua e vai terminar eletrizada positivamente. Porém, a esfera B, que recebeu elétrons do solo, porque ela foi meio que enganada pela esfera A, ela foi induzida a se eletrizar sozinha. Então, no seu interior, vocês podem perceber que ela está com excesso de elétrons. Então, ela vai terminar eletrizada negativamente. Agora, o meu segundo exemplo seria, novamente, a esfera A eletrizada, só que agora negativamente, e a esfera B começando com um corpo neutro. Então, novamente, eu vou pegar a esfera A e vou aproximar o máximo que eu puder sem encostar da esfera B. A esfera A, ela começou negativa. A esfera B, que está neutra, ela vai novamente ocorrer a polarização. As partículas que vão querer se aproximar da negativa são os prótons. E as partículas que vão querer se afastar das negativas são os elétrons. Então, isso daqui é a polarização. Depois que ocorre a polarização na B, você vai olhar as duas esferas como sendo uma só. Você percebe que você tem mais elétrons. Então, você precisa neutralizar esse sistema. Novamente, você liga na esfera B ao solo o fio terra. Então, para você neutralizar esse esquema que tem mais elétrons, você precisa de prótons. Só que os prótons não podem ficar passeando por aí, porque eles estão presos no núcleo. Então, se você não pode adquirir prótons, a única maneira de você neutralizar esse esquema e igualar é se livrando de alguns elétrons. Então, os elétrons eles vão sair da esfera e depois que eles descerem, para eles não voltarem, eu tenho que fazer o quê? Retirar o fio terra. Depois que eu retirar o fio terra, eu afasto as duas esferas e eu percebo que a esfera A, que começou negativa, ela não muda. Ela só foi utilizada para poder eletrizar a esfera B sozinha. Se você olhar para dentro da esfera B, perdeu 2 elétrons, um exemplo. Então, ela ficou dentro do seu interior com excesso de prótons. Então, ela ficou eletrizada positivamente. Ou seja, a gente pode concluir que no processo de indução, né, que é por indução na eletrização, sempre terminam eletrizados com cargas de sinais, não é verdade, contrários novamente. Então, nós vimos 3 processos de eletrização. O primeiro foi por atrito, que a gente sempre termina com sinais contrários também. O por contato, que sempre termina com cargas de sinais iguais. E a por indução, que sempre termina com sinais contrários. O único que termina com cargas de sinais iguais é o contato. E agora, a gente vai para o eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas, ele é bem simples, dá para você entender bastante. Vou colocar primeiro aqui as partes integrantes de um eletroscópio de folhas. Aqui em cima você tem uma esfera metálica, que ela é ligada até a haste metálica, tá? Que vai por dentro do frasco. E esse frasco ele é feito de vidro, tá? Vidro transparente. No seu interior você tem a presença de vácuo, ou seja, ausência de ar. Aqui, ó, prendendo a esfera metálica até a haste metálica, você tem uma rolha, que é para poder fixar essa haste metálica e impedir que o ar entre no recipiente. E aqui, bem ao final da sua haste metálica, você tem um gancho que tem uma folha de alumínio ou ouro, tá? Tem que ser desse material mesmo. E o que acontece? O eletroscópio de folhas, ele tem uma função muito importante. Ele é utilizado para detectar cargas elétricas. Podemos determinar o módulo de uma carga elétrica induzida de forma qualitativa, não quantitativa. Eu não posso saber qual é a carga em excesso que ele tem, mas posso saber se ele está eletrizado positivamente ou negativamente.
Quanto mais as folhas se afastam, mais carga elas receberam.